E eu tenho certeza que vai colocar muitas situações no lugar hoje por causa deste conhecimento. Amém? Pode colocar no nosso telão. Amém. O pecado não terá domínio sobre vós. Eu creio profundamente que Deus vai tratar conosco em áreas profundas e nós vamos sair daqui vitoriosos, mais do que vencedores, em áreas talvez que nós precisássemos ver a glória do Senhor. Diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, este culto é teu, este culto existe para celebrar o teu nome. Este lugar foi preparado por ti, Senhor, para abrigar o teu povo, as tuas ovelhas que se reúnem em graça, para crescerem nesta graça, no teu conhecimento e desfrutarem em vida de um pacto de melhores e superiores promessas. Por isso, o assunto que vamos tratar hoje é de extrema importância para que todos possam ter uma vida vitoriosa, uma vida vencedora, uma vida por cabeça, uma vida frutífera, uma vida próspera, uma vida saudável. Por isso nos abrimos, Pai, para aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. E nos submetemos a esta palavra, sabendo que ela não voltará para ti vazia, mas cumprirá os desígnios para os quais o Senhor a designou. Por isso, com ações de graças, nós já dizemos: fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus Cristo, que eu tenho o grande privilégio e a grande responsabilidade também de pastorear, predestinados em amor, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, filhos amados. Na quinta-feira próxima passada, a nossa mensagem foi: a carne para nada aproveita. E nós vimos que carne não se converte e que Deus não se manifesta nem opera através da carne. A carne tem a ver com a lógica, a carne tem a ver com os raciocínios humanos, com os pensamentos falíveis, com sacrifícios, com abluções, com obras, com tudo aquilo que Jesus disse: para nada aproveita. Porque tudo isso era parte do ministério da lei. E a lei, nós sabemos, tinha total envolvimento com a carne. A graça não. A graça tem envolvimento com o Espírito. Veja, por exemplo, o que disse Paulo aos Colossenses 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, nós estamos aqui mostrando que o que é feito na carne, que tradicionalmente as igrejas fazem, um longo jejum, vigílias, montes, aqueles relógios de oração pela madrugada dentro, estas coisas não aproveitam para nada. Não tem sequer força contra o pecado, contra qualquer pecado. Pode até ter aparência de sabedoria, pode parecer uma coisa difícil, importante, espiritual, mas não serve. Então eu quero hoje falar sobre este tema: o pecado não terá domínio sobre vós. Porque muitas pessoas nos perguntam, muitas pessoas nos escrevem, perguntando qual é o papel do pecado na teologia da genuína graça de Deus que nós pregamos. Nós vemos, amados, 99% dos pregadores que usam a Bíblia, usando a Bíblia para atacar, para acusar, para amedrontar, para dizer: cuidado, Satanás está em você. Ah, e se Jesus viesse hoje? E como é que vai ficar no dia da batalha do Armagedon? E o milênio, onde é que você estará?
Então, nós temos que saber qual é o papel do pecado na nossa mensagem, que é o que nos interessa. Se um crente, nascido de novo, peca e não se arrepende, Jesus nesse ínterim vem, ele fica ou ele vai? O pecado pode separar um cristão, um salvo, Jesus Cristo. Pode uma pessoa pecar e pecar e pecar e ficar tudo bem? Como nós dizemos, ficar numa boa. Quem pode ficar numa boa? Então essas são algumas das perguntas que nós já nos fizemos, nos chegam constantemente, mas eu estou aqui para mostrar as respostas na Bíblia Sagrada. Nós queremos mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Então vamos começar com Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aqui está a primeira resposta. Nós ficamos com a Bíblia, igreja, ou ficamos com o que a tradição dos homens diz? Nós ficamos com a Bíblia. E a Bíblia diz que o pecado não terá domínio. Por que não tem domínio? A parte B do versículo diz: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, na lei, o pecado tinha domínio. O pecado era senhor. Na lei, o pecado escravizava. Tanto que era necessário, ano após ano, o sacerdote entrar naquele lugar santíssimo, no Santo dos Santos, aspergir sangue, pedindo perdão dos pecados. Agora, isso era na lei mosaica. O pecado era senhor, o pecado dominava, o pecado escravizava. E na graça, o que Jesus veio fazer? Ora, Jesus pegou os nossos pecados, ele pegou antes de eu nascer, amados, porque ele já sabia que eu passaria por esta terra, que eu teria um corpo de carne sujeito ao pecado, e ele pegou lá atrás os nossos pecados, ele pegou as nossas maldições, ele pegou as nossas doenças, os nossos castigos, e ele encravou na cruz do Calvário. Ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para redimir. A Bíblia Sagrada diz que agora nós fomos livrados do pecado. Por isso é que o apóstolo Paulo afirma: o pecado não terá domínio sobre vós. E quando é que eu sou livre do pecado? Quando é que o pecado deixa de ter domínio sobre mim? No dia em que eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Isto aqui é um grande privilégio. A igreja crê? Mas é também uma grande responsabilidade. A igreja crê? Então é um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Porque os irmãos da igreja de Roma, para a qual o apóstolo Paulo escreve bastante sobre a carne, sobre o pecado, os irmãos de Roma, eles eram cheios de lógica humana. Eles pensavam que por serem salvos eternamente, predestinados, eles poderiam pecar. E essa é também a ideia que se tem aí fora quando se fala da graça de Deus. Mas não é o que está escrito em Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. No momento em que Jesus chega à vida de uma pessoa que é eleita, que é predestinada para a salvação, que é escolhida, aquelas influências todas do príncipe das potestades do ar, aquela velha natureza tem que morrer na hora que Jesus toma para si uma vida. Cristo passa a ser o primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Você passa a amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. E o pecado não pode ter mais domínio sobre a sua vida. Diga amém por isso? Só que a mentalidade religiosa, a tradição, quando ouve falar que o pecado não tem mais domínio, que o pecado não domina mais a vida de um salvo, a primeira coisa que diz é: então este versículo é uma chave que me abre a porta para o pecado. Porque se eu não estou mais debaixo da lei que me acusa, eu estou debaixo da graça, eu sou livre,
eu sou um predestinado, a minha salvação é eterna, então isto aqui abre uma porta grande para eu poder pecar. Eu quero dizer com quem pensa isso, pensou, ou pode deixar escapar dos seus lábios uma coisa tão terrível como essa. Escute bem, toda pessoa que pensa desta forma nunca foi crente, nunca teve um novo nascimento. Porque, amados, quem é o pai do pecado? É o diabo. Então, se eu quero pecar, eu estou dizendo o quê? O diabo é meu pai. Eu ainda estou debaixo da influência do diabo. Ele ainda governa a minha vida. Agora, se eu quero me ver livre do pecado, eu estou dizendo, Jesus Cristo é o meu pai. Eu pergunto para a igreja, quem é o seu pai? Amém. Então, o nosso sentimento é de nos livrarmos do pecado, de nos vermos livres de qualquer pecado. Jesus disse que quem quer satisfazer os desejos do diabo é filho do diabo. Vocês se lembram que Jesus, olhando para um grupo de pessoas, ele disse, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então, quem peca e quer pecar, quer satisfazer os desejos do diabo. Por quê? Porque está debaixo da autoridade do diabo. E quando uma pessoa não conhece a Bíblia e se mete a olhar lá o Velho Testamento, vai lá para o livro de Crônicas, vai para o Pentateuco, né, os primeiros livros da Bíblia, sem conhecer a graça de Deus, sem conhecer as 14 epístolas do apóstolo Paulo, sem ser cortado pela graça do Senhor, sem conhecer o que é carne, o que é espírito, talvez esta pessoa não saiba que o velho pacto era somente para a carne. O velho pacto dizia, esforça-te. O novo pacto diz, repousa no Senhor. O velho pacto dizia, luta, faz, corre, paga o preço. O novo pacto diz, já está consumado, você é vencedor. Romanos 6,12 também diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, ele pode reinar, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, não deixe o pecado reinar, porque o pecado tem paixões. Ora, como eu nasci de novo, eu sou crente em Jesus Cristo, eu é que não posso deixar o pecado reinar. Veja que a responsabilidade é colocada para mim e para você. Não reine, portanto, o pecado na vossa vida. O pecado não pode reinar. É você que tem a responsabilidade de dizer não para o pecado. A nossa verdadeira identidade é espírito. E no espírito, você já sabe que o inimigo não pode tocar. Diga graças a Deus. Então, onde é que o inimigo pode lançar os seus dardos? Na carne, na mente, nos pensamentos. Então, qualquer atitude da carne não pode invalidar aquilo que Jesus fez eternamente no espírito. Vou repetir porque isto é tremendo. Qualquer atitude na carne, qualquer pecado, qualquer deslize, não pode, de jeito nenhum, invalidar aquilo que Jesus fez eternamente no meu e no seu espírito. Eu não posso receber o Espírito Santo no dia em que eu criei, essa obra maravilhosa do sangue de Cristo, e depois, uma atitude da minha carne é anular tudo isso. A igreja está entendendo? Quer dizer, eu me arrependo, eu creio, o Senhor vem e me sela com o Santo Espírito da promessa para o dia da redenção, sou salvo eternamente. Depois, uma atitude de tonteira da minha carne, o escorregão, eu anulo tudo aquilo que Cristo fez no meu espírito? Nunca, jamais. O sangue de Jesus Cristo, amados, seria igual ao sangue de bodes, de touros, de cabritos e de galinhas. E não é. O inimigo não pode mais tocar na minha verdadeira identidade, que é o meu espírito. A minha carne, portanto, não pode invalidar aquilo que Cristo fez no meu espírito. Nós já fomos livres da maldição. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, resgatou, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, creia e receba que Cristo foi o nosso substituto.
Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi maldito no meu lugar. Ele se fez maldição. Ele me substituiu. Ele pegou a maldição, a pobreza, a miséria, a tísica, a doença, a febre, o câncer, a derrota, a vida miserável. E ele nos tirou de tudo isso. Jesus nos resgatou, tornando-se ele próprio maldição. Então, em 1 de Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Aqui temos que parar e fazer a velha pergunta do nosso amado apóstolo, que ele faz desde 1986. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele carregou ou não carregou os nossos pecados? Ele carregou, amados. Se ele carregou, tenho eu e você que carregar pecados? Não. Então nós não podemos invalidar o que Cristo fez, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vivamos para a justiça. A verdade é que nós estamos mortos ao pecado. Quem pode confessar isso com total confiança, fé, equilíbrio, ciência? Diga, eu estou morto ao pecado. Então eu não entendo por que uma pessoa que saiu das garras de Satanás, veio para a luz trazida por Jesus Cristo, ainda tem na sua mente uma mente de pecado. Entendeu, Kátia? É inconcebível. Um cristão, lavado no sangue do Cordeiro, tirado do império das trevas, transportado para o reino do amor de Jesus Cristo, regenerado, salvo, perdoado, selado com o Espírito Santo, ainda ter desejo de pecar, de ficar lá no império das trevas. Não entendo isso e não aceito. Tem gente que pergunta assim, até onde eu posso chegar? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Até onde eu posso ir, bispa? Nessa situação, eu posso chegar até onde? Qual é o meu limite? O que é que pode, o que é que não pode? Amados, a pessoa que foi santificada não pode ter esse tipo de pensamento. Ou a pessoa nasceu de novo, ou não nasceu de novo. E se ela nasceu de novo, ela não está preocupada com limites. Ela está ali vivendo a santidade que lhe foi imputada no Espírito. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. A obra foi feita. Então ele carregou os nossos pecados sobre o madeiro para que nós não carregássemos. Agora nós temos que nos ver justos. Porque tudo que faz parte da nossa vida passada foi para a cruz do Calvário. Isso é que nos dá uma boa consciência. Eu tenho uma boa consciência. E você? Eu não me chamo de pecadora. Você se chama de pecador, miserável, pó do sapato? Não. Você é justo. Você é santo. Você é redimido. Você é salvo. Por quê? Por Jesus Cristo. Essa obra não pode ser revertida da sua vida. Por isso, o Espírito Santo que habita em você não lhe dá consciência de pecado, mas lhe dá uma boa consciência. Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos libertou, diga, ele já me libertou. Então, pode ser que alguém esteja aqui hoje, ou me ouvindo, me assistindo pela internet, diga, eu não sei se ele já me libertou e já me transportou. Então, a você que está me ouvindo pela primeira vez, ou ouvindo uma mensagem bíblica pela primeira vez, reconcilie-se com Deus hoje. Mude a sua vida. Creia em Jesus Cristo como Salvador, como perdoador, como aquele que lava, que regenera, que transforma, que liberta. Porque ao fazer isso, você sai das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga, eu quero. Quem nunca fez isso deve falar, Senhor, eu quero sair do império das trevas. Eu te recebo, te confesso como meu Salvador único e suficiente. Agora, a pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, tremam os céus com o que eu vou dizer, mas ela é louca. A pessoa que não tem compromisso com Deus é completamente louca. Ela bebe, ela fuma, ela cheira, ela injeta, ela adultera, ela mente, ela rouba, ela fornica, ela enrola, ela faz, ela acontece, mas no momento
em que Jesus, o Senhor, passa a governar esta vida sai da impiedade das trevas e esta vida é colocada no reino de Jesus Cristo. E nesse reino, amados, o que a pessoa tem logo de início, quando se passa para o reino de Jesus Cristo, se tem duas coisas para começo de conversa. Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso significa nunca mais nenhum pecado. Diga amém. Amém. Diga remido e redimido. O que é isso, bispo? É limpo. Nada consta. Quando o próprio Deus olha para você, ele diz, nada consta. Foi tudo apagado, foi tudo terminado, você está limpo. Amado, ponha isso na sua cabeça, porque o diabo fica, mas e aquela situação do passado? E aquele relacionamento? E aquela mazela lá de trás? O Senhor olha para você e Ele vê você conforme a obra que Ele consumou e imputou. Ele vê você redimido, lavado, nada consta, a sua folha está branca, alva como a neve, diga amém. Amém. Então, a tradição não gosta nada dessa mensagem, sabia? Amanhã eu já vou receber e-mailzinhos lá dos legalistas. Não é bem assim. É bem assim, sim, senhor. É bem assim. É bem assim porque a Bíblia diz que é bem assim e nós ficamos com o que a Bíblia diz. Mas a tradição não gosta dessa mensagem porque o que o pregador mais gosta na lei, aliás, quando não se conhece a graça de Deus, não é só o pregador, as ovelhas também gostam, é de manipular as pessoas. Todo mundo gosta de manipular as pessoas quando não tem reverência, quando não tem conhecimento, quando não tem a unção de Deus. E aí começa, eis que vejo um rato preto peludo subindo atrás de você. Eis que vejo sombras do teu passado. E a pessoa diz, nossa, põe sombra nisso, porque o meu passado é feio. Eis que vejo um demônio bem aí atrás, Isaías. Não é o irmão que está atrás, Deus me livre. Eu ia pegar o último da cadeira, peguei o Isaías. O irmão está chegando agora, ficou assustado, né? Ele é um abençoado. Amém, glória a Deus. Deixa eu pegar o último da fila, vou pegar o Guilherme. Eis que vejo, Guilherme, aranhas, caranguejeiras do inferno atrás de você. O Guilherme, é ruim, hein, bispo? É ruim, hein? Mas as pessoas gostam disso, porque manipula-se as pessoas. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque já viram um monte de treco atrás de mim, em cima da minha cabeça. É verdade, irmãos. Aquelas filas de adivinhos com nome de crente e de pregador, é uma coisa de louco. Você sai do culto pior do que quando você chegou. Você leva para casa um monte de ideias, de revelações, porque você está sendo manipulado por falta de conhecimento. Mas graças a Deus que nós vivemos um tempo diferente. Como é que é hoje, bispa? Hoje, nós não podemos mais andar nessas coisas, amados. Carregar essas coisas. A nossa postura hoje é uma postura de pessoas de Deus. E pessoas de Deus são diferentes dos ímpios. A nossa postura de pessoas de Deus é exatamente ser diferentes dos ímpios. De que eu sou diferente do ímpio. Oh! Agora você não precisa andar por aí com um panetone na cabeça, sem depilar as suas pés, eu sou diferente do ímpio. Não precisa nem dizer. Todo mundo olha e diz, que coisa estranha, hein? Não é assim. É pela nossa conduta, é pelo que sai da nossa boca, é pelo jeito que nós tratamos a nossa família, é como nós nos relacionamos com os nossos namorados, namoradas, noivos, é como nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais, é como nós negociamos nessa sociedade corrupta, que nós mostramos que somos diferentes do ímpio, que nós fomos santificados por Jesus Cristo. Ora! Amém? Então, essa é a nossa responsabilidade, amados. Vale a pena dar um bom testemunho. Eu queria que você declarasse isso. Vale a pena dar um bom testemunho. Olha o seu irmão aí do lado e diga, amado, você sabe o nome dele? Fale o nome. Senão você fala, amado, abençoado. Vale a pena dar um bom testemunho.
Vale a pena sim, vale a pena sim, vale a pena. Por que vale a pena? Porque nós vivemos num mundo cheio de perversidade. E se você deixa esse mundo perverso entrar na sua cabeça, você macula o seu testemunho. E não pode. 1 João 5,18 diz... Colossenses, por favor. 3, 5 a 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Que está na carne. Mas não reine. Para ela não reinar, eu faço ela morrer. Porque eu já fui crucificada com Cristo Jesus. E ela não pode querer ressuscitar. O que ressuscitou é uma nova criatura, não a velha criatura. Então faça morrer essa natureza. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Não sobre você, porque isso morreu na sua vida. Ora, nessas mesmas coisas, agora é duro, andastes vós também noutro tempo, quando vivis, noutro tempo, igreja, nós andamos nisso tudo. Nós vivíamos nestas coisas, metidos com estas coisas, ou com gente que praticava essas coisas. E hoje? Hoje nós não podemos andar metidos nisso. Diga amém. Então, lembre-se que a nossa postura é de pessoas de Deus. E nós não podemos ter atitudes de ímpio. Postura do ímpio. Essa é a responsabilidade do povo do Senhor. Não deixe um mundo perverso, cheio de coisas terríveis do diabo, entrar na sua cabeça, entrar no seu coração. Ponha isto para correr, não deixe isto reinar. 1 João 5,18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o que é nascido de Deus, nova criatura, convertido no duro, convertido legítimo. Nós sabemos que aquele que é crente em Jesus Cristo de verdade, não vive em... Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, o próprio Cristo, e o maligno não lhe toca. Então é o que é nascido de Deus que não vive na prática do pecado. Então eu pergunto, pode um nascido de Deus mentir? Pode um nascido de Deus enganar? Pode um nascido de Deus passar a perna numa pessoa do seu trabalho? Não. O nascido de Deus é transformado. A sua mente é outra, os seus sentimentos são outros. O seu coração foi circuncidado pela palavra. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Quem é nascido de Deus não vive em pecado. Porque o maligno não toca e não pode mais obrigar a pessoa a viver debaixo do pecado. Amém? Então, isso que você está aprendendo chama-se cristianismo legítimo. Outras coisas diferentes dessas são religião dos homens. Isto aqui é cristianismo. 1 de João 3, 8 e 9. Aquele que pratica o pecado, insiste, né? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o filho do diabo, para destruir as obras do pecado. O filho de Deus. Para isso se manifestou o filho de Deus, Jesus. Para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado. Isso está escrito ou não está escrito, igreja? Está escrito. Se está escrito, nós... Então, um crente espiritual, um crente maduro, ele não pode viver na prática do pecado. Até a sua personalidade muda. As suas atitudes, a sua conduta, o seu caráter mudam. Para dizer que é crente, tem que ter a postura bíblica. Senão é um desastre. Com certeza, se eu fizesse uma enquete agora, quantos conhecem alguém que se diz crente é um desastre? Conhecem? Sou eu que conheço. Conheci, graças a Deus. Hoje eu conheço esta igreja totalmente liberta, salva, limpa, imaculada. Glória a Deus. Mas se nós não vivermos com a postura de um nascido de novo, de um nascido de Deus, a postura bíblica, nós seremos um desastre onde quer que a gente ande. João 10, 28 diz, 1 João 3, 8 e 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Diga, eu sou nascido de Deus. Eu não vivo mais na prática do pecado. Por que você não vive na prática do pecado? Pois o que permanece em você
É a divina semente, a semente de Deus é que está na sua vida. Ora, você não pode viver pecando porque você é nascido de Deus. Está escrito ou não está escrito? Então, quem é espiritual, amadurecido, não tem parte com o pecado. Diga, eu sou um crente espiritual, amadurecido, eu não vivo na prática do pecado, o que está em mim é a divina semente. Muito bem, agora João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Deu ou não deu? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora pensa bem, isso é o que está escrito. O que é que dizem aí fora? A pessoa diz assim, você quer ter a vida eterna? Então faça a sua parte, porque Jesus fez 50%, você tem que fazer os outros 50%. Você quer a vida eterna? Ah, então ande direitinho. Porque quem sabe, se você andou direitinho, mas você tropeçou lá no fim, Jesus veio ou você foi chamado para a glória, perdeu a salvação porque você tropeçou, porque você escorregou. Ah, é isso que dizem aí fora. Faça a sua parte, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Amados, isso é chamar Deus de mentiroso, porque está escrito, eu lhes dou a vida eterna. Se ele dá a vida eterna, ele não tira. Ele dá. Se a vida é eterna, ela não para por causa de um pecado meu ou de um pecado seu. Ela continua sendo vida eterna. Amém? Isso é chamar Deus de verdadeiro e não de mentiroso. Ele carregou ou não carregou os pecados, afinal de contas? Ele levou ou não levou a maldição? Ele deu ou não deu vida eterna? Você tem ou não tem vida eterna? Pode um pecado teu mudar este destino? Não, não pode. Então está claro na Bíblia. Só que aí vem gente sem entendimento, sabe, Sueli? E diz o seguinte, não é bem assim. Cuidado com essa palavra. Cuidado, Satanás pode te pegar sim, pode roubar a tua salvação. Cuidado para não perder a salvação. O que é isso, amado? Cuidado. Não pode dizer isso. Dizer cuidado que você pode perder a salvação é chamar Deus de mentiroso. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus está dizendo, jamais perecerão. Você que é crente, você que é nascido de Deus, jamais você perecerá. Você tem vida eterna. Diga amém. Quem crê e confessa comigo, diga, eu jamais perecerei. De novo, eu jamais perecerei. Diga, ainda que eu morra na carne, eu viverei eternamente. E das mãos de Jesus Cristo, diga com muito gosto, diga, ninguém me arrebatará. Diga, ninguém me arrebatará. Amém, ninguém te arrebata das mãos de Jesus. Amém. Agora eu pergunto para a igreja, para os internautas, isso que nós estamos lendo está onde? Está na Bíblia. Você fica com a Bíblia ou você fica com a tradição religiosa? Amado, fique sempre com a Bíblia, porque a Bíblia faz bem ao coração e a tradição faz muito mal. Eu fico com a Bíblia. Esta igreja fica com a Bíblia. Ai, bispo, só que é o seguinte, se nas mãos de Deus ninguém mais me arrebata, então eu tenho liberdade para pecar. Então você não nasceu de novo. Então você não tem a semente divina. Porque se tem a semente divina, diz 1 Coríntios 6,9, ou não sabeis que os injustos, os filhos do diabo, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Amados, se a Bíblia diz, não vos enganeis, não se engane, quer dizer que é possível se enganar achando alguma destas coisas. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Não se engane achando que ímpios, idólatras, impuros, adúlteros, efeminados, sodomita, o ladrão. Não se engane, não se engane. Porque o versículo 10 diz, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Peraí, bispo, parece. Quer dizer que efeminado não herda o reino de Deus? A Bíblia diz que não.
Bispa, isso é delicado, hein, bispa? Eu sei, querido, eu sei. Mas isso está escrito, nós cremos. Mas e se a pessoa que estiver nessa prática do homossexualismo, do lesbianismo, vier à igreja, receber Jesus Cristo e se converter? Ah, nasceu de novo. Aí herda o reino. Herda o reino, graças a Deus. Agora, essa pessoa nascida de novo, nascida de Deus, selada com o Espírito Santo, ela pode voltar a essa prática? Não. Mas e se voltar? Ah, aguardem. Aguardem. Eu tenho coisas para lhe revelar esta noite. E eu espero que você suporte com maturidade o nível da revelação e não vá embora da igreja, não. Porque tem gente que eu não gostei daquela palavra que a bispa pegou. Não volto mais. A palavra que a bispa pegou é a palavra de Deus. Você tem uma encrenca feia com Deus por causa disso. É melhor você ficar com a palavra de Deus. Ah, mas não estou falando aqui nenhuma palavra de particular elucidação. Estou lendo Bíblia. Está sendo gravado em CD. Isso aqui nós não temos medo do que nós pregamos. Isto é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Você crê? Então vamos lá. Versículo 11, irmão José. Tais fostes alguns de vós. Nós lemos uma lista aí, né? Sodomita, impuro, avarento, idólatra, beberrão. Tais fostes alguns de vós. Fomos. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Diga, eu fui lavado, justificado, santificado em nome de Jesus. Diga, hoje eu sou ovelha, com pele e corpo de ovelha. Você crê? Amém. Mas, bispa, e se alguém crente, eu estou pondo aqui todas as questões do e se? E se? Amados, diz o nosso apóstolo Miguel Ângelo, querido bispo Primaz, se nós colocássemos um grupo de pastores, de liderança legalista diante de nós, e eles fizessem todas as perguntas que eles têm a nos fazer, nós teríamos respostas bíblicas para todas elas. Se nós fizéssemos meia dúzia para eles, eles não têm respostas para as nossas meia dúzias, porque é por revelação, porque isto aqui é de competência do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, mas bispa, e se alguém crente peca, não se arrepende, e Jesus volta? Como é que fica o caso dessa pessoa? Está se escondendo atrás de quem? Como é que fica o caso dessa pessoa? Vamos entender então agora o que é o arrependimento. Qual é o papel do arrependimento na salvação? Porque nós vemos por aí as mesmas pessoas nos apelos. Você já foi a alguma igreja tradicional que tem apelo? Ou já veio? Já foi? Não que você não vai mais, você não precisa disso. Mas já foi, já frequentou. Eu fiz parte de uma dessas, né? Você vê sempre as mesmas pessoas nos apelos. Tem igreja que todo culto faz apelo de quem quer o quê? Dói até o baço. Aceitar a Cristo. Quem quer aceitar a Cristo? Quem quer aceitar Jesus? Não é aceitar. Nunca mais diga, no dia que eu aceitei a Jesus, você não aceitou. Jesus é que te aceitou como você era. Tá bem? No dia em que nós recebemos e confessamos. Essas são as expressões bíblicas corretas. Não tem aceitar Jesus na Bíblia. Mas as igrejas fazem os seus apelos. Tem culto nas igrejas e todos os cultos normalmente tem apelo. E você sabe que tem crente que vai a todos os apelos. Nós brincamos que tem sempre os irmãos que salvam o apelo do pastor. Porque se não vai ninguém, tem igreja que se não for ninguém para o apelo, o pastor não pregou bem, não é isso, diácono Pedro? O pastor não tem unção, não se consagrou, não está santificado, não foi ninguém no apelo do homem. Pregou mal, não jejuou, não se consagrou o suficiente. E aí tem, não foi ninguém para o apelo. Aí tem o quê? Aí tem a doutrina da soberania de Deus, isso sim, da predestinação. Ora, se não era o dia para a salvação dos eleitos do Senhor, amém por isso. Agora, tem sempre irmãozinhos salvando os apelos dos pastores legalistas. Vão sempre para frente. Eles não sabem nem bem o que é. Venham para frente. Quem se arrepende do seu passado? Eu. Quem quer receber a Cristo? Eu. Tem pessoa que sempre se arrepende
sempre recebe Jesus, sempre chora muito, e repete tudo isso sempre e sempre. Muita gente sabe o que está fazendo, mas não consegue ter uma boa consciência, não consegue se sentir livre do passado, livre do pecado. Então, quando diz, quem quer ser perdoado, quem quer se arrepender, quem quer, eu quero. Essa pessoa sente um peso, uma culpa, ela não se vê lavado, Kennedy, livre, então ela vai para frente. Mas olha o que diz Hebreus 10:14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, em Cristo Jesus, nós que já o recebemos, nós já estamos o quê? Perfeitos, aperfeiçoados, santificados. E quando que esta perfeição começa a se manifestar em nossa vida? Segundo aos Coríntios 7:9. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Vamos entender isso aqui. Preste atenção. Existe uma tristeza que gera arrependimento. É a tristeza do peso do pecado. Essa tristeza gera arrependimento. E essa tristeza é Deus quem dá, sabia? Essa tristeza da dor de ter sido tão sujo, tão pecador, feito tanto à vontade do diabo, ela é dada pelo Espírito Santo. Quando alguém está aí fora e vive aqui, vive ali, faz isso, faz aquilo, faz o que o diabo quer e o que o diabo gosta. Há uma hora, amados, em que lhe dá, se é um eleito do Senhor, né, uma ovelha preciosa, há uma hora em que lhe dá uma tristeza, uma agonia, um mal-estar. Isso se chama arrependimento para salvação. E esse arrependimento para a salvação, guarde, é dado pelo Espírito Santo uma só vez. Uma só. É aquele chamado de Jesus Cristo para a salvação que inclui arrependimento. Dá uma dor na alma, dá uma tristeza. É o Espírito Santo que convence do pecado e que produz este arrependimento. Olha agora o versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, esta do Espírito Santo, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ela tem um objetivo. Depois que você é salvo, você sabe que foi lavado e perdoado, vem um alívio, vem uma paz, vem um gozo, vem uma alegria, até pela presença do Espírito Santo em nós, pela limpeza que o Espírito Santo faz. Agora, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Estão percebendo que há diferença de tristeza e da fonte da tristeza? Para a salvação, é produzida uma tristeza de arrependimento dada pelo Espírito Santo do Senhor. Uma vez e para sempre. No dia em que eu me arrependi, eu recebi o Espírito Santo. Eu fui selada, batizada, ungida, transbordei no Espírito, saí das trevas para a luz, saí das garras de Satanás para o reino do Filho do seu amor, fui justificada, santificada, salva, perdoada, amada, ungida. Tudo aconteceu, amados, num único momento, por imputação do Espírito Santo. O pacote veio à minha vida completo. E assim foi com você também. Agora, eu sou tudo isso, tenho tudo isso no meu espírito, mas e se eu pecar? Então agora, entra aqui o âmago da questão. Quando o crente peca, há uma tristeza tão grande, tão profunda, que o primeiro cheiro que lhe vem à mente é cheiro de morte, porque ele não é mais para a prática do pecado. Ele é nova criatura, Neves. Ele é nascido de novo. Ele é regenerado, redimido, lavado, santuário do Deus vivo. Quando ele peca, vem a tristeza produzida pelo mundo. Vem a tristeza da morte. Ora, esta pessoa que tem esse cheiro quando peca de morte, o que acontece exatamente? Versículo 11.
Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estares inocentes neste assunto. Ora, preste atenção. Quando você se arrepende, você se torna inocente diante de Deus. Mas se você pecar, já como inocente diante de Deus, vem à sua vida a tristeza de morte. Quem está entendendo? Uma tristeza produzida pelo peso do mundo, do pecado. Então, não existe aqui o fato de nos domingos a pessoa ir à frente, ser salva, se arrepender, aí na segunda-feira ela peca, aí ela perde a salvação, aí no domingo ela volta chorando, ela se arrepende de novo, aí ela volta a ser salva. Não existe isto aqui, amados. Existe arrependimento para a salvação uma vez só e para sempre se tem vida eterna. Se a pessoa peca, vem a tristeza do mundo, da morte, vem o peso. Agora você tem que entender que isto é triste para um filho de Deus. E não tem como voltar e perdeu a salvação e ganhou a salvação e perdeu a salvação e ganhou a salvação. Agora talvez você diga, e por que muita gente pensa desta forma? Por que muito se prega desta forma? Arrepende-te, para crentes. Arrepende-te, pecador. Eu tenho que me arrepender. Arrepende-te, deixa Cristo entrar na sua vida. Bom, mas já está lá, já se arrependeu para a salvação. Mas aí a pessoa não tem esclarecimento. Eventualmente ela pode ter pecado, dado uma escorregada. E aí não se arrepende de novo. E volta. E toda semana, ou qualquer vez que ela se sinta transgressora, ela acha que tem que se arrepender e receber a Cristo de novo, e senão ela perde a salvação. E se nesse meio tempo Jesus chegar, ai, fica mesmo, diz a lei. Por quê? As pessoas pensam, por que isso acontece? Porque as pessoas não têm certeza da salvação. Por que não têm certeza da salvação? Porque não estão vivendo o novo pacto, a nova aliança. As pessoas aí nas igrejas, amados, não têm certeza nenhuma da sua salvação. Não tem. Você pergunta aí fora, se Jesus viesse agora, quem iria? Um olha para o outro, um olha para o outro, o outro olha para o um. Bom, se ele não levantou, coitado de mim. Ou se o outro levantou e disse, bom, se ele pode... Com tudo aquilo que eu sei dele, eu também vou. Agora você quer ver uma coisa? Vou fazer o que fez o apóstolo no Rio. Pode pôr a câmera. Viu, Niltinho? Pode pôr a câmera. É você que está aí, né, querido? É? Pode pôr a câmera na igreja. Nesta igreja, vou perguntar, diante de Deus agora. Se Jesus vier daqui a 10 minutos, quem tem certeza que vai com ele, levante a mão e dê aleluia! Aleluia, você vai, querido, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez regenerado, regenerado para sempre. Não tem volta, não tem volta. Amém? Agora sabe por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Você é salvo eternamente. Não é a nossa justiça. É a justiça de Deus. Diga a justiça de Deus. Agora, bispo, outra pergunta. Mas e se a pessoa não conhece essas verdades? Como é que fica? Efésios 4,14. Para quem não conhece, nada do que nós conhecemos. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se a pessoa não conhece isto aqui, quando não tem esse tipo de convicção, passa-se a ser um menino. E a pessoa é levada de um lado para o outro, são induzidos ao erro pela astúcia de homens. É isso que acontece quando não se tem estas verdades, quando não se tem esta convicção.
Oséias 4,6 também diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amados, eu sirvo a Deus pelo que ele diz em sua palavra. A ressurreição de Cristo é indestrutível. O que ele fez é para sempre. Amém? Então, a obra que ele fez em minha vida, de salvação, de regeneração, é definitiva, é eterna. Eu não abro mão disso. E quanto mais eu creio nisso, mais santidade é visível em minha vida. Mas responsabilidade eu tenho com o que Jesus fez. O que está em mim não é a semente do capeta. O que está em mim é a semente de Deus. E não me permite viver pecando, meu amado. É a mesma semente que está na sua vida. Com certeza as pessoas já passaram por experiências estranhas em relação a pisar na bola. E sem conhecimento, a cabeça fica cheia de ideias. E o inimigo usa muitas coisas, não é, Leni? Romanos 8, 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, incluindo todos os pregadores, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é que lhe pode separar de Jesus? Ninguém. Então a nossa posição é em Cristo para sempre. Muitas pessoas vivem como salvas, mas ainda estão com a sua carne forte. E por isso estão sempre debaixo de disciplina, debaixo de correção, debaixo de açoite. Bispa, eu digo que eu sou salvo, mas tem gente que me conhece e fica assim me acusando, lembrando. O quê? Olha o que diz Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não aceite acusação de ninguém mais. Porque o próprio Deus já lhe justificou e ele não lhe vê mais debaixo de acusação. Ele não lhe acusa. Todos nós, a verdade é uma só. Somos suscetíveis de termos altos e baixos na vida, lutas, adversidades, questões, dúvidas. Mas você precisa ter a convicção disso que eu estou lhe ensinando. Amém? Hebreus 6, 4 a 6. Um dos trechos mais importantes, mais difíceis para quem não tem revelação. Diz assim o versículo 4. É impossível, guarde esta expressão, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, uma vez, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Então quer dizer que é possível uma pessoa ter o Espírito Santo, ter provado o poder de Deus e cair. É possível, não é? É possível. Sim. Agora, é impossível, mandei você guardar o é impossível. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Quem tem essa revelação já sem eu explicar? É impossível, igreja, é impossível outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Porque já foram uma vez renovados para arrependimento. Então é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Quem está entendendo isto? Amados, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Porque quando você recebeu pela primeira vez, única, a renovação para arrependimento, você recebeu única, suficiente para sempre. Amém? Então, se fosse possível um pecado meu ou um pecado seu destruir a obra de Jesus Cristo, o cristianismo não existiria, seria sem razão de ser, não valeria coisa alguma. Cristo seria igual qualquer outro profetazinha que se levantou pela história, mas não é. Ele é o Filho de Deus, o sangue dele é o sangue de Deus precioso,
Meu amado, não há pecado sobre esta terra capaz de invalidar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é impossível renovar outra vez. Porque quando uma pessoa recebe o perdão para sempre. E é impossível perder essa posição inicial. Senão Cristo teria que vir e morrer outra vez. Então ele, quando lhe perdoou para sempre. Quando lhe salvou para sempre. É impossível renovar outra vez. Por quê? Porque a primeira é para sempre. Uma vez renovado, renovado para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez salvo, mas bispa, já sei. E se a pessoa continua ainda pecando? Quer ver o que vai acontecer? Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, esta igreja cada vez tem mais responsabilidade. Este domingo, ele traz muito mais seriedade para a sua vida e santidade. Por isso eu disse para os jovens, prestem atenção na mensagem, fiquem atentos. Porque é mais sério o que você vai fazer quando você sair por essa porta. Hoje, por causa do pleno conhecimento da verdade. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você recebeu o pleno conhecimento, você é salvo, você está na igreja, você conhece a sua eleição, a sua predestinação, você tem o selo do Espírito Santo, você provou o poder de Deus, mas você pecou. Já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, vem à sua vida. Aquilo que é para o ímpio passa a vir como consequência de se viver deliberadamente no pecado. Ou você está perdoado, ou você está perdido. Não existe meio termo. E nenhum pecado pode destruir o valor do sangue de Cristo. O plano de Jesus é perfeito. Ele não veio aqui para perder a viagem. Ele não veio aqui para morrer, se expor à ignomínia, à vergonha, sofrer, para ter um plano fracassado por um pecado que eu ou você cometamos. Ora, e se a pessoa peca deliberadamente, e se voluntariamente esse salvo pecar, expectação de juízo e fogo vingador vem. Bispo, então explica aí. O que é expectação de juízo? Quando o crente peca deliberadamente, dolosamente, quer dizer, ele sabe do risco, sabe que tem consequências, mas mesmo assim faz. Então vem à sua vida expectação. Vem uma expectativa ruim. Ruim. A pessoa espera algo ruim. Ela vive pensando, o que é que vai acontecer comigo? Toda pessoa crente que peca deliberadamente, porque pecamos às vezes sem saber que pecamos, mas pecamos. Mas quando se sabe, quando sabe da consequência e faz, a primeira pergunta que vem, o que é que vai acontecer comigo? É uma expectação de juízo. Porque portas começam a se fechar, a vida não anda, tudo de ruim começa a acontecer. Porque a Bíblia diz que quem não confessa e deixa o pecado não progride, não avança, não prospera. Então, se é crente legítimo e peca deliberadamente, vou lhe dizer uma coisa, não dorme. Tem insônia, tem pesadelo, tudo dá errado, fecham-se as portas, o dinheiro não chega, vem a doença, vem o mal-estar, vem a depressão, vem a angústia, vai embora o sossego, há uma invasão do mal na vida da pessoa. Isto é expectação de juízo e fogo. Porque quem é filho do diabo, você sabia que não passa por isso?
É interessante, não é? Mas o filho do diabo não passa por isso. Ele erra e não lhe acontece nada. E tem crente que fica indignado por falta de conhecimento. Por que não lhe acontece nada? Porque é bastardo, não é filho de Deus. E por isso não tem disciplina, porque não conta para Deus. O seu destino já está traçado, meu amado. Não tem santidade no filho do diabo, não tem regeneração, não tem a semente divina. Então não lhe acontece nada, porque Deus não se importa com ele. Vai passar a eternidade já declarada e decretada no lago de fogo e enxofre. Agora o crente erra um pouquinho, já vem uma expectação, porque Deus não quer mau testemunho sobre esta terra. O convertido, ele sabe que se ele semear, ele vai colher. Quem semeia na carne, a Bíblia diz que colhe o quê? Corrupção. Então se você semeia na carne, se você semeia divisões, se você não abomina o que Deus abomina, você vai pagar por isso. Amados, isso que eu estou lhe dizendo hoje, talvez seja uma mensagem de bispo, a mensagem mudou um pouco, não é? Mas isso é Bíblia. Isso é graça. Fazer da graça de Deus libertinagem é desgraça. Isso é Bíblia. Isso é a verdade. Semeou, colheu. E eu vou declarar algo muito forte aqui e verdadeiro. A graça de Deus é de muito maior responsabilidade do que a lei. Tem muitos privilégios, sim. Porque você diz, eu sou salvo e sou salvo para sempre. O pecado não terá mais domínio sobre mim. Mas, se pecar deliberadamente, vem expectação, sim, de juízo. É horrível. É horrível. Quem é nascido de novo tem domínio próprio, sim, senhor e sim, senhora. Porque sabe que se não tiver domínio, Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. Essa igreja sabe muito bem disso. Hebreus 12, 7-8, para encerrarmos. Vamos lá. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Diga, graças a Deus. Se eu perguntasse aqui, quem já sentiu, já passou pela disciplina, correção ou açoite do Senhor? Honestamente. Ao levantar a mão, eu disse que eu pequei. Mas se você foi disciplinado, glória a Deus, graças a Deus. Porque essa é uma marca de quem é filho. Essa é a marca de quem é eleito. Pois que filho há que o pai não corrige? 8. É para a disciplina que perseverais. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, o corpo participa disso. Logo, sois bastardos e não filhos. Então, quem anda por aí e peca, e não lhe acontece nada, é semente da perdição, já nasceu perdido, é do diabo. Porque quem é crente, uma escorregadela, disciplina na muleira. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu e você estamos incluídos aqui, amados. E se nós errarmos, glória a Deus pela disciplina, porque é para participarmos da santidade divina que Deus nos corrige. A Igreja Cristo Vive lhe orienta, lhe apacenta, lhe pastoreia, para você viver em paz e em santidade. Eu encerro com João 8, 5-11, que diz: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Uma mulher pega em flagrante adultério estava para ser apedrejada. Na lei, mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, Jesus, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E agora, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, sabe o que ele diz para ela? Você está frita agora. Agora é comigo essa história. Foi todo mundo embora? O que ele disse? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor.
Ali ela reconheceu diante de quem ela estava. Tremendo isso, né? Ninguém, Senhor. Ali ela já se submeteu. O coração dela, Jesus já viu ali. Vocês estão entendendo? Jesus olha o coração. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Você quer ser feliz? Prosperar? Ser bem-sucedida? Ter uma família feliz? Ser saudável? Ter cura sempre presente? Você quer pôr a mão e ver tudo bem-sucedido? Vai e não peques mais. Amados, eu encerro dizendo o seguinte: qual é o papel da igreja de Jesus exatamente? Acusar ou ensinar as pessoas qual é a sua posição em Cristo Jesus e dizer, vai e não peques mais? Você já reparou o que acontece quando um pai humano repreende o seu filho? Você já reparou? Onde é que o filho vai? Quando um pai dá bronca no filho, ele corre para quem? Para a mãe. Quando ele recebe a bronca do pai, ele corre para a mãe. Eu quero minha mãe. Minha mãe me protege. Ele vai para a mãe. O que Deus faz? Deus disciplina, corrige e açoita. E você, quando o pai te disciplina, corrige e açoita, corre para onde? Para a mãe. A mãe quem é? A mãe é a igreja. Nós fazemos o papel de mãe. Nós estamos aqui para ajudar, consolar, ajudar a pessoa a ser feliz, ajudar a pessoa a obedecer o pai, a conhecer o pai de verdade. Nós estamos aqui para ajudar a pessoa a não zombar do pai, a não se meter com quem não pode, com quem o pai não quer. A igreja faz sim o papel de mãe. Ela dá cobertura, mas a igreja sempre diz, o pai tem razão. O pai está sempre certo. Amém? Nós vamos encerrar dizendo o seguinte: Deus pune transgressões, sim, mas a salvação, o perdão, a bênção, ninguém nos arrebata das mãos de Jesus Cristo. A justificação, a santificação, jamais Deus vai desmentir a sua fidelidade ou vai retirar a sua bondade de nós. Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós. Quem tem domínio sobre você é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Nós temos uma aliança com Deus e ninguém, nem o próprio Deus, porque não pode negar-se a si mesmo, pode violar esta aliança que Ele constituiu na cruz do Calvário. Você vai daqui a pouco voltar para sua casa. Mas volte com este pensamento, com esta convicção. O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todos ficar de pé. Louvor final vem aqui, nós vamos orar agora. E é hora de você, querido, não se arrepender para a salvação. Você que é salvo, tem que agora tomar posse desta conscientização que o Espírito Santo nos deu hoje, de que você é santo. Você é irrepreensível. E Deus espera de você um testemunho ilibado, lindo, maravilhoso, que exalte o nome de Jesus Cristo. Amém? Que glorifique a obra que Jesus fez na sua vida. Então é hora de acertar os ponteiros com Deus aí. Vamos fechar os nossos olhos. Aquele sangue vertido na cruz tem validade eterna para cobrir qualquer pecado. E agora que você sabe que não houve transgressão capaz de tirar a sua salvação, você pode agora agradecer a Deus, glorificar a Deus e falar com Deus de que a sua responsabilidade aumentou e muito. Brincadeiras saudáveis, não em brincadeiras ímpias, piadas. Acabaram as piadas do mundo. Bebidinha, cigarrinho. Nós temos uma vida totalmente transformada pelo poder de Jesus Cristo.
ou se é salvo ou não se é salvo. Ou se está em Cristo e se é nova criatura, ou ainda se está no império das trevas e nada aconteceu. Portanto, agora, se alguém precisa se arrepender, tem uma tristeza que veio ao coração, porque nunca teve esta tristeza que o Espírito Santo coloca para a salvação, para arrependimento e para começar uma vida nova em Cristo, vai orar comigo agora. No seu lugar, você vai dizer, aqueles que nunca receberam Jesus, de verdade, que vão se tornar novas criaturas, que querem a glória de Deus em todas as áreas, vão repetir comigo, Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo de todo o meu passado, de erros, dos meus pecados, de tudo que eu fiz no império das trevas. E eu sei que o Espírito Santo de Deus é que está me convencendo destas verdades. E eu agora, Senhor, entrego a minha vida nas tuas mãos, porque eu sou um eleito, eu sou um predestinado. E eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E confesso que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. Eu recebo, Senhor, que daqui para frente a tua santidade será a minha vida, a minha santidade. A divina semente está em mim e eu não posso viver pecando. Por isso eu sei que de hoje em diante eu vou reinar em vida através de Jesus Cristo. Eu me abro para uma vida nova, uma vida totalmente liberta e transformada por Jesus Cristo. Amém. E toda a igreja, todos os crentes em Jesus vão confessar: eu já fui liberto do império das trevas e transportado para o reino de Jesus Cristo. Eu fui lavado no sangue de Jesus, redimido, regenerado. O meu coração foi totalmente circuncidado, limpo pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Por isso, em mim está a divina semente, que não me permite mais viver pecando. Por isso, eu recebo o perdão de Jesus Cristo para os meus pecados, passados, presentes e eventualmente futuros. Mas eu conheço a verdade e a verdade já me libertou. Eu sou uma nova criatura, selado com o Espírito Santo da promessa, e aquele que está em mim guarda a minha vida e o maligno não me toca. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu tenho total capacidade dada por Jesus Cristo para dominar a minha carne, porque o Espírito Santo não veio à minha vida por medida. Eu tenho um fruto chamado domínio próprio, que me livra do poder do pecado. O sangue de Jesus Cristo já me cobriu e me faz viver como um santo e irrepreensível nesta terra. Eu não quero viver debaixo de disciplina, correção e açoite. Eu quero me livrar sempre de qualquer pecado deliberado, porque não quero na minha vida expectação de juízo e fogo consumidor. Eu recebo a paz de Cristo Jesus manifestada
dentro do meu coração e o sossego, o repouso que a graça me dá em todas as áreas da minha vida. Eu saio daqui hoje totalmente renovado, limpo, santo, muito melhor, para dar um testemunho eficaz do que é o reino de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bispo Rai, finalizando, bênção final, e vamos encerrar louvando a Deus. Se você sentir no seu coração, este CD já está disponível na nossa livraria, assim também como a mensagem brilhante, inspirada por Deus de quinta próxima passada. Que a sua semana seja cheia de manifestações de Deus, pela vida santa que você tem e que agora vai realmente desfrutar. Aleluia! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado por esse culto, ó Deus, por essa palavra que veio em nosso coração, ó Deus, e fez morada. Eu sei, Jesus, porque aqui estão eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Te louvo pela vida do nosso ministério, ó Deus, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo e também pela vida da bispa Solange, ó Deus. Canais do fluir da tua graça para as nossas vidas. Tomamos posse, ó Deus, desse alimento puro, genuíno, essa tua graça bendita, que mais uma vez foi exposta, e essa palavra verdadeira, que liberta os encarcerados, que liberta os cativos, ó Deus, fará morada certamente em nossos corações. E nós nos despedimos agora, Deus, declarando que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e eternamente. E aqueles que recebem no seu coração, digam amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Meu presente, meu futuro.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Até quinta-feira. Diga quem está ao seu lado. Você é uma nova criatura. Amém. Glória O pecado a Deus. não mais tem domínio sobre a sua vida. Boa noite a todos.